Olá, amigos. Bom, eu gostaria de comentar rapidamente aí esse caso da policial que baleou um criminoso na frente da escola, né? É um caso que deu uma repercussão gigantesca, né? Um vídeo aí que se viralizou pelas redes sociais, que foi para a imprensa. E, obviamente, quando isso acontece, a gente começa a ver toda espécie de opiniões, de pitacos, de sugestões, de dúvidas, né? E de muitas afirmações aí completamente absurdas e descabidas, né? Então, a primeira grande questão que se levantou foi, bom, a policial não tinha outra alternativa, né? Ela não podia ter feito outra coisa a não ser disparar e matar aquele criminoso. Bom, eu pensei em algumas, naquela situação, em algumas alternativas, né? Ela poderia, por exemplo, ter corrido para o carro, né? Ligado o rádio, né, e sintonizado e colocado para tocar o Imagine. Quem sabe o bandido desistia das suas intenções, né? Ela podia também ter mostrado um texto do Sakamoto ou aquele vídeo da tese da justificativa do assalto da Márcia Tiburi, né? Podia ainda ter sacado, em vez da sua arma, né, da sua pistola, podia ter sacado, né, uma cópia do Estatuto do Desarmamento e dito: olha, senhor bandido, o senhor está ilegal, o senhor não pode portar essa arma, né, sem a devida autorização legal para isso, né? E a gente tem aí toda espécie de sugestões que poderiam ter acontecido, né, ações que poderiam ter acontecido sem ser o disparo contra o criminoso, né? Agora falando sério, né, pelo menos um pouco mais sério, né? Agora falando sobre algumas dúvidas levantadas, né? Algumas afirmações até feitas por jornalistas. Então, por exemplo, né? Ela podia ter se identificado como policial e dado voz de prisão para o criminoso. Ai, 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 bem complicado isso. Então vamos lá. Você imagina, né? Um criminoso, né? Com uma extensa ficha criminal, completamente alterado, né? Agindo com violência, com agressividade, né? Com o revólver engatilhado, né? Ou seja, o cão puxado para trás, né? O que torna o disparo mais, o gatilho mais sensível, né? Com o dedo no gatilho, né? Ou seja, a chance dele efetuar um disparo, mesmo de forma não intencional, era gigantesco. Então, obviamente, né, quem conhece o mundo, o mínimo aí do mundo criminal no Brasil, sabe que se ela tivesse feito isso, se ela tivesse identificado antes de atirar, provavelmente quem estaria sendo enterrada, quem teria sido enterrada, seria a policial e não o criminoso, que não pensaria duas vezes em puxar o gatilho. Ah, mas ela podia ter atirado na perna do criminoso. Grande falácia, grande bobagem, né? Tiro na perna não é um tiro de incapacitação, ou seja, não é um tiro que vai tirar o agressor de combate, né? Ele só ia ser ferido, não ia provavelmente conseguir fugir, não ia conseguir correr, ia ter que ser hospitalizado, mas isso também não o impediria de abrir fogo contra a policial e contra as pessoas que estavam ali, inclusive crianças, né? Há um tiro no braço, ou como eu cheguei a ver, né, há um tiro na mão do criminoso, poderia fazer com que a vida dele fosse poupada. Isso funciona, né? Funciona nos filmes de Bang Bang, né? Nos westerns, espaguete do Sérgio Leone, Sérgio Leones, Leon... Sérgio Leone, meu Deus do céu, aonde o mocinho, né, saca sua arma, né, e com toda aquela moralidade, né, de bonzinho, ele atira na mão do bandido, na mão do facínora, né, a arma sai voando e ele salva todo mundo e poupa a vida do criminoso. É óbvio que isso não funciona na vida real, né? Você fazer um disparo desse tipo é praticamente impossível numa situação real de combate onde vidas estão realmente em jogo, tá? Então não há como se pensar, né, sequer se pensar numa hipótese dessa. Um outro ponto muito importante e que ninguém comentou foi o seguinte, né? Quem treina tiro, combate armado, né? Quem estuda o assunto sabe que existe uma regra básica, né?
a distância é sua amiga, ou seja, quanto mais você conseguir se distanciar do agressor, mesmo estando ele armado, mais chance você tem de sair sem nenhum ferimento e de não ser morto por esse agressor. E a policial faz exatamente o contrário, né? Ela se aproxima do criminoso, praticamente encosta a arma no tórax, no peito desse bandido, e então efetua rapidamente os disparos. E depois de uma entrevista, ela disse que ela fez isso propositalmente para evitar, né, que outras pessoas fossem atingidas pelos disparos. Ou seja, ela se colocou num risco maior ainda, exatamente para evitar que outras pessoas saíssem feridas. Ou seja, é uma heroína, né? Ela é realmente uma heroína e assim ela tem que ser tratada, né? Agora, para esse pessoal, né, que se acha especialista, né, e principalmente para vários jornalistas que acham que entendem de tudo e podem falar com propriedade sobre qualquer assunto, né, a minha sugestão é que eles saiam dessas bolhas que eles vivem e venham para o mundo real, né? Saibam realmente o que acontece, né? Saibam, né, o que é ser um policial numa situação dessa de confronto real, onde vidas inocentes, né, inclusive de crianças, estão em risco, né? Aí dá para a gente começar a conversar. Antes disso não tem jeito, porque no Brasil, de acordo aí com esse pessoal, o policial, se ele morre, é porque ele morreu porque reagiu. Se ele mata, é letalidade policial que tem que ser combatida. Se ele prende, ele só prende pobres e negros, né? E se ele não prende, ele é corrupto, ele é conivente com a criminalidade. Então, para esse pessoal, a polícia está sempre errada e os bandidos é que têm sempre razão. Não dá mais para ser assim. Obrigado, até a próxima. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.